Ok, meus caros, acabou de começar uma partida aqui no ICC de 15 minutos. Um adversário dos Estados Unidos, Natan. Ah, Temos aí uma siciliana, conforme várias vezes já apareceu aqui no canal. Siciliana de brancas, siciliana de negras. Ele está demorando um pouquinho para fazer o lance dele. Cavalo C6, D6, E6, cavalo C6. D4, se peão toma, cavalo toma. Certo, a gente está caminhando aí para as linhas do dragão acelerado. Uh, Bispo E3 para defender o cavalo. Certo, aqui o mais correto, ou pelo menos o principal, é bispo C4. Se ele faz o roque agora, eu faço bispo B3. Eu faço bispo B3 e agora ele próprio decide qual caminho que a partida vai tomar. Com dama A5, o melhor lance é o roque. Com o peão A6, o peão D6, aqui sim a gente está entrando na linha principal aí da dragão. Que eu gosto muito de jogar de brancas. E também já apareceu diversas vezes nesse canal. A F3, agora eu preparo dama D2 e grande roque. E aí o ataque avançando os peões, peão de G, peão de H, avançar esses peões contra o roque negro. E está demorando muito para jogar. O lance principal aí é bispo D7. Às vezes também cavalo toma, menos comum, cavalo toma o meu cavalo de D4, bispo D7, ok, dama D2, agora torre de A em C8 ou dama. Esse lance também é jogado, embora menos. Torre a E8. Pode ser que uma das ideias seja, se eu fizer bispo H6, ele tem a opção de fazer bispo H8. A ideia desse lance torre de F em E8 pode ser que seja essa, não sei. A A6 eu faço G4, iniciando o meu ataque. A ideia agora H4, peão de H2, H4, H5. Esse lance, porque se ele fizer B5 agora, se cavalo toma, bispo toma. Então se ele fizer B5, aí a gente tem que ver qual seria o melhor lance, cavalo toma ou H4. Eu vou preferir fazer o H4, porque uma regra... Opa, eu soltei aqui o mouse. O lance era H4. Ok. Eu vou ter que perder um tempo aí. Uma regra geral, eu gosto de trocar a menor quantidade possível de peças, principalmente quando a minha posição está harmônica, está harmoniosa, trocar a menor quantidade possível de peças para a partida não ficar empatativa, para não ficar muito equilibrada, muito igual. Para ter mais chance de golpes táticos, então eu gosto de deixar mais peças no meio jogo, no tabuleiro. Demorar a apressar o final. Aqui eu soltei o mouse, caiu em H3. Eu queria fazer H4. Eu vou ter que perder um tempo, como eu disse, fazendo esse lance. Um lance principal para ele que agora seria o B4, que é típico, batendo meu cavalo, que vai a D5 ou a E2. Aí a gente tem que ver. Está jogando muito devagar. Essa posição ainda é teórica. B4. Agora eu tenho cavalo D5 ou cavalo de C em E2. Como eu disse, eu gosto de trocar a menor quantidade possível de peças, a menos que eu tenha muito claro que um determinado lance é de fato melhor. Então eu faço cavalo de C em E2. Ele agora quer fazer o lance A4, batendo o meu bispo. Tá, aqui parece que eu tenho um golpezinho tático. Será? E5.
Se peão toma, bispo toma com ameaça de G5. Vou fazer E5. Se peão toma, bispo toma com ameaça de fazer G5, expulsando o cavalo da defesa do bispo de D7. Aí, se o cavalo sai, dama toma D7. É uma possibilidade. Vou fazer esse E5 aqui. Agora, bispo toma E5 com ameaça típica, né, nesse tipo de posição, G5, expulsando o cavalo que defende o ponto D7. Bispo B5, dama F4. Eu vou fazer um lance meio doido aqui, dama F4. Então, tá solto aqui, o bispo B5 ataca meu cavalo de D2. Mas eu posso fazer dama F4, que eu sei que é um lance meio esquisito. A minha torre de D1 ataca a dama dele, que vai sair. E aí eu tiro meu cavalo que está atacado. Cavalo D4, por exemplo, atacando o bispo que está em B5. Se o cavalo sai dessa casa, dama toma F7, apoiado pelo bispo de B3. Isso aí está claro, né? Meu próximo lance, bispo, cavalo D4. Cavalo D4 atacando o bispo de B5. E possivelmente, olha aqui, alguma ameaça de fazer o lance G5 para que se o cavalo sai... não, agora não tem mais. Porque a ideia era, se bispo avançar o peão a G5, se cavalo sai, dama toma F7 apoiado pelo bispo de B3. Eu, ao invés de aceitar essa troca, eu vou fazer bispo A4 atacando a torre dele. A ideia toda aí é ganhar tempo. Ganhar tempo a melhorar a posição das minhas peças com ganho de tempo. O que é ganho de tempo? Eu estou atacando as peças dele, obrigando elas a se moverem. Bispo A4 atacando a torre de E8, que vai ter que sair. Mas o problema é que se a torre sai dessa casa, por exemplo, torre de E em D8, eu tenho um cavalo C6 talvez, com ameaça cavalo toma E7. Cavalo C6, cavalo de D4 em C6 atacando a torre de D8. A torre de D8 toma minha torre, a outra torre toma, e o cavalo de C6 está ameaçando tomar em E7, dando cheque ao rei, e atacando a dama em C8. Se ele fizer bispo A2 agora, eu faço bispo toma E8. Eu estou bem à frente no relógio, estou 3 minutos à frente, ele está demorando muito para fazer o lance. Ele está provavelmente definindo se tira a torre ou bispo A2. Parecem ser os lances principais. Eu não vejo outro lance nessa posição. Eu vou dar uma pausa aqui enquanto ele não faz o lance dele, ok? Ele continua pensando no lance dele. Eu estou com 12 minutos e 12 segundos. Ele está com 6 minutos e 32. Demorando muito a fazer o lance dele. Aguardando.
Ok, finalmente, 12 minutos e 7 segundos, 6 minutos e 17. Ele fez o lance dele. Eu vou fazer bispo toma torre. Espero que não tenha... O problema é que ele tem bispo tomar 2. Faço bispo tomar 8. Ele faz bispo tomar 2. Vamos lá, vamos arriscar, tá? Bispo toma a 8. Torre toma. Por que não rei B1, o cavalo B3? Cavalo B3 parece um pouco melhor. Cavalo B3 atacando e se peão, se bispo toma, dama toma. E com isso a gente vai trocando peça e vai simplificando a posição. Ok, ameaça de mate aqui no ponto C2. Vou fazer um torre D2, ainda no espírito de trocar a maior quantidade possível de peça, agora sim, uma vez que eu tenho vantagem. A ideia é a torre de H em D1, tá? E torre D8, forçando a troca de duas peças pesadas. Torre D2, então, defendendo do mate, dama toma C2, mate. B toma 4, não tem nada, não estou vendo nada aqui para ele. Se ele avançar o peão, talvez lance C3. Vou fazer o lance C3 aqui nessa posição. A minha dama está olhando o ponto A4 contra a ideia de dama A5, dama A4, dama A1, mate. Ele pode estar ameaçando um cavalo, toma a C3. Se peão toma, dama toma. Não, cavalo toma C3, se peão toma B2 talvez. Eu vou fazer um torre de... Estou pensando em fazer torre de AH em D1. Gente, não, hoje eu estou meio cego, está atacando a minha dama. Oh meu Deus, agora que fui esse lance. Então eu estou meio cego, estou meio lerdo aí. Péssimo. Dama de F4 em D4. Agora que eu vi que minha dama estava atacada, você acredita? Péssimo. Vamos lá. Dama D4, propondo troca de damas, atacando o cavalo de D5, ameaçando também bispo toma G7. Meu adversário é relativamente fraco. A partida ficou razoavelmente fácil. Mas eu já vi que hoje definitivamente não estou num bom dia. Ok, ele está guardando muito tempo ainda para fazer o lance. Mais uma pausa aqui enquanto ele não faz o lance dele, ok? Ok, voltando aqui, eu tenho 10 minutos e 20, ele está com 2 minutos e 24, está muito lento, está pensando ainda. De novo a pausa até que ele faça o lance dele. Ok, finalmente ele fez o lance dele, cavalo toma C3. Eu tenho aqui dama toma dama, talvez mais simples. Eu tenho à minha disposição o lance dama toma dama, dama toma cavalo, talvez. O problema é que se fizer dama toma cavalo, ele tem talvez bispo toma bispo.
Talvez dama toma dama, melhor. Se torre toma, bispo toma cavalo. E aí bispo toma bispo, peão toma bispo, torre toma, rei B1. Torre toma, mas eu estou com vantagem, minha vantagem material permanece grande. Talvez melhor. Se torre... Não, isso eu não esperava. Rei B1, né? Rei B1 provavelmente melhor. Eu estava imaginando aqui, torre D8, mas ele faz bispo F8 e não dá tempo de fazer um bispo H6, não dá tempo de fazer um lance como esse. Vou fazer o simples aqui, bispo toma G7, rei toma G7, torre D3, por exemplo, o cavalo está preso. Não, não está preso, ele sai para B4, mas eu tenho torre D3 com ameaça, torre toma B3. O tempo dele está péssimo, ele gastou tempo demais na posição e infelizmente está caindo. Ok, ele perdeu aí no tempo, mas parece que a posição dele também já está bem ruim. É ele próprio que está movendo esses lances aqui. Eu vou fazer a minha análise e já retorno. Ok, pessoal, retomando aqui então a análise, a partida após algumas análises. A partida foi simples, não teve muito mistério. Nosso adversário gastou muito tempo e acabou perdendo no relógio. Cavalo C6, D4, peão toma, isso aqui tudo normal. Entrando aí nas linhas da dragão acelerado, bispo C4, roque, bispo B3, D6, chamando aí para a linha principal do dragão, F3, bispo D7, dama D2, torre E8, roque, melhor, grande roque, né? A6, G4, a ideia é de expandir rapidamente aqui na ala do rei, conforme já vimos em outras partidas, B5. Aqui a minha ideia era fazer H4, o mouse escapou da minha mão, eu fiz H3, cometi um erro aí, B4. Aqui tem cavalo D5 ou cavalo E2, cavalo de C em D5 ou cavalo de C em E2. Eu fiz cavalo de C em E2, evitando trocas maciças aí de peças no meio-jogo, no início do meio-jogo. Cavalo toma D4, bispo toma D4, claramente dama toma D4 é mal, porque cavalo toma G4, né? Ganha um peão, com ataque aqui descoberto na minha dama. Então bispo toma D4, A5, ele quer atacar meu bispo aqui de casa, meu bispo em B3. Eu fiz o lance E5, eu mesmo fiz aí um ataque ao cavalo, peão toma, bispo toma, com ideias aí genéricas de fazer um lance G5, se cavalo sai, cai o bispo de D7. Ele fez lá, por isso mesmo, o lance bispo B5, onde propõe troca de dama e pressiona aqui meu cavalo de E2. Eu fiz dama F4, a torre atacando a dama, que sai do ataque, dama C8, cavalo D4. Agora eu mesmo devolvi o ataque ao bispo, cavalo D4 atacando o bispo. Eu estou procurando com isso tudo a iniciativa. Eu quero, atacando as peças dele, obrigar essas peças a saírem de casas ideais, ao passo que eu tento melhorar a posição das minhas peças. Cavalo D4, bispo C4, agora bispo A4, conforme mostra a seta. Eu quis evitar essa troca de novo. Essa troca bispo toma C4. Não tem vantagem nenhuma para mim essa troca aqui. Melhor, bispo A4, ganhando um tempo lá, atacando a torre. Bispo A4, dama C5, bispo toma E8. Voltando aqui um pouquinho, tem uma linha que eu não analisei, deveria ter analisado, vou analisar agora. Se ele faz, por exemplo, um torre D8, tá? A máquina aponta aqui um lance que a gente falou ao longo da partida. Cavalo C6, ameaçando o cavalo E7, ataca o rei, ataca a dama. Aí, opa, isso não. Então, após torre D8, cavalo C6, melhor, torre toma D1, torre toma D1. A máquina aponta dama E6 defendendo o ponto E7. Ou torre E1, melhor ainda, torre E1, um lance melhor, vantagem das brancas nessa posição. Após bispo A4, ele fez dama C5, eu tomei a torre dele, torre toma torre, cavalo B3, atacando a dama, bispo toma, e olha só, eu tenho vantagem de pequena vantagem material nessa posição. Então, a regra geral é a seguinte: quanto maior a troca de peças houver no tabuleiro, mais fácil fica o jogo para mim, que tem essa pequena vantagem. Cavalo B3 propõe troca aí, bispo toma, peão toma, torre C8 ameaçando mate em C2, torre D2, A4, peão toma, B3,
C3, cavalo D5, custei para ver que minha dama estava atacada, não estou num dia bom, dama D4, cavalo toma C3, e aí simplifiquei, dama toma, cavalo A2 cheque, lance intermediário, né? Rei B1, a torre toma, bispo toma G7, rei toma G7, torre D3, está caindo lá o peão, vantagem decisiva das brancas. Legal, valeu!